Opa, mais um ponto de vista. E hoje o ponto de vista vai ser em cima da. Então, a Copa do Mundo acabou, mas o racismo não acabou. E nós vamos falar sobre isso com o meu convidado, o advogado Carlos Roberto Elias. É isso aí. Seja bem-vindo, hein? Obrigado, Xavier. Mais um convite para a gente continuar aquele nosso bate-papo que foi uma introdução, né, para a Copa do Mundo, os protocolos antirracismo pela FIFA, que nós não tivemos um acionamento, tivemos uma menção de uma leitura labial, mas não teve o acionamento, né? E para todo mundo saber, esse protocolo é um protocolo que consistia em fazer um gestual, tanto para os jogadores ou a comissão técnica, em formato de X, e ele teria 3 desencaminhamentos. Como é. Se diz formato de X, é como? Seria o- como era utilizado pela torcida do São Paulo quando tinha o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele comemorava o gol fazendo o X, X, né? né? Isso virou o protocolo antirracista Para. para a Copa do Mundo. Ok. Tá. Né? E esse gestual ele permitiria uma suspensão temporária da partida para constatar efetivamente se havia alguma situação racista. O árbitro poderia pedir para os jogadores irem para o vestiário, se recolherem no vestiário e até suspender a partida dependendo da gravidade. Não ocorreu, felizmente, né? Não tivemos nenhum caso entre os jogadores. Isso que eu ia perguntar. Então, esse protocolo é entre. Os jogadores. Tá. Não, ele não compreenderia, salvo se houvesse uma ofensa da torcida ali que já estava identificada, porque estamos falando de Copa do Mundo, reconhecimento facial de ingresso e identificação de locais. Se houvesse um gestual ou alguma coisa da torcida face ao jogador, ele faria o protocolo e ocorreria todo esse contexto para a partida. Não ocorreu. Não, mas do torcedor para o jogador? Do torcedor para o jogador Mas também. paralisaria a partida? É o protocolo antirracista. É o protocolo antirracista. Inclusive, uma novidade para a gente agora é que a CBF, em um congresso, adotou esse protocolo antirracista para a continuidade do Campeonato Brasileiro agora no segundo semestre. Então, alguns torcedores que estão aí desinformados, nós teremos o protocolo antirracista com VAR e tudo mais agora para o segundo semestre, que retornou agora essa semana, né? Tá, e aí no caso, a punição. O Campeonato Brasileiro seria. Pontuação, né, suspensão da partida com perda de pontos, uma série de situações aí que vem no regulamento. Isso é muito importante. O mais importante também é a questão do reconhecimento e a multa para o time. Porque o mandante é responsável pela sua torcida. Então veja, se você tem um mandante como o Corinthians que manda na Neoquímica Arena, se um torcedor do Corinthians proferir um ato ou um gesto que enquadrado como racista, e você vai ter uma multa direcionada ao próprio clube também, além da possível perda de pontos e assim sucessivamente. Com relação a torcida e jogador é a mesma coisa? Seria a mesma coisa? A punição? O que o jogador. O que acontece com o jogador se. Porque teve aquela história do. Não sei se tem a ver, mas. Né, aquela coisa do põe a mão aqui, né? Não tem que. Tocou aqui já aí deu problema. Aí a suspensão temporária da partida, porque o VAR não vai conseguir pegar, e você vai ter o quê? A produção de prova testemunhal ali do jogador que estava próximo. Do jogador que estava próximo. Isso vai valer. Então não adianta ele tapar o lábio, proferir o xingamento, porque sempre vai ter um atleta ao lado que vai poder ser a testemunha do fato, né? Agora, o desdobramento disso, tivemos nenhum acionamento de protocolo antirracista. Porém, a FIFA identificou aí 77 milhões de mensagens ofensivas, racistas e xenofóbicas. Isso 77 milhões? Né? Mas vale tudo. Em que? Tudo. Imagem, né? Criado por imagem, criado por vídeos, criado por situações, né? Então hoje a gente teve esse dissabor de pós-Copa do Mundo da totalidade de 77 milhões de mensagens racistas, né?
xenofóbicas, que complicaram. Ademais, isso teve uma relevância, inclusive, com a ascensão, que todo mundo gosta disso, né? A ascensão da seleção argentina. Por quê? Porque na América do Sul nós não temos legislação que combata o racismo, apenas no Brasil. Então, quando a Argentina começou a crescer na competição, os cânticos racistas, xenofóbicos, eles começaram a vazar em todas as redes. E aí, inclusive, nós tivemos torcedores argentinos aqui no Brasil com decreto de por conta do jogo da Argentina. Veja que loucura. O cara tá com uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, mas ele tá aqui no Brasil torcendo pela seleção dele e profere xingamentos racistas contra o brasileiro. Então, esse desdobramento, que a nossa legislação é a mais avançada da América do Sul, isolada nesse tocante, nós tivemos esse desdobramento. Desdobramento, inclusive, que acabou caindo na conta do Messi. Do Messi? Por quê? Porque é uma figura pública, uma figura que poderia fazer o que a gente prega, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e proferiu uma declaração no sentido de combate a esse tipo de situação. Porém, como no país deles é livre, ele se limitou apenas e tão somente a uma mensagem dizendo que ele fez a parte dele, educando os filhos dele para não ser racista. Ou seja, se limitou à família dele. Sim. Que é o que nós combatemos, porque a nossa vertente vamos ser antirracista, né? Não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então, nesse caso, ele foi omisso mesmo, porque se tem uma... não vou falar que é a nação, né? Não é uma nação, mas são pessoas. Sim. Muitas, poucas, mas são pessoas. E ele é um ícone. Ele é uma voz que tá aí, né? E tem o seu lugar aí. E ele não falar nada e falar que... Eu não sabia disso aí mesmo. É sério, não sabia mesmo, tá? Eu eduquei meus filhos, então tá tudo bem. Quer dizer, tudo eles certo. não são racistas. Ok. Mas ele tem uma nação o cara é figura que pública. acompanha ele. Inclusive, nós temos um trabalho em conjunto com um núcleo na Argentina, porque como eu fiz doutorado lá, nós temos um único núcleo ali que combate o racismo e desvenda a história da Argentina. Isso é muito interessante, por quê? Porque a Argentina ela tem uma cultura de querer ser europeia. Uma cultura de que eu não tenho aqui negros, os negros aqui não têm vez, e nós sim somos contra negros. E por ser contra negros, nós somos racistas. Por quê? Porque tinha um comércio europeu e aquela coisa. Porém, a rota da escravização, ela passava pela Argentina. Mas tinha lá. Exatamente. Tinha. E aí eles passaram a esconder a história negra da Argentina. Então nós temos hoje estudos comparativos com esse núcleo da Argentina que tenta combater isso e demonstrar que sim, a gente tem população negra ali na Argentina e eles tentam apagar essa memória, né? Ou seja, trabalho de formiguinha, que a gente está fazendo um estudo comparativo, até para demonstrar para todos os brasileiros, é que quando estiverem na Argentina, apesar de não ter o crime ali, eles têm argumentos específicos para poder explicar que eles não são europeus, né? Eles têm sim uma população que não é genuinamente branca. Isso é um problema grave. Sim, sim. Apesar que também, se falar, vocês não são europeus. Daí. Sim. Você é negro, e aí? Para eles é uma ofensa. Claro. Para eles é uma ofensa. É da mesma forma o desdobramento em que você fala assim, você é negro, né? E eu sempre tenho um trecho do filme que o Lázaro Ramos fez com o Wagner Moura. Há muito tempo atrás, eles eram muito novos. E tem trechos de cortes na internet onde o Lázaro Ramos fala pro amigo dele, que é o Wagner Moura, me diz uma coisa, você acha que negro não sangra? Você acha que quando eu tomo um tiro eu não sangro, meu sangue não jorra igual você, eu não sinto dor igual você, eu não sofro igual você?
negro é igual a você em tudo. E o Wagner Moura fica com aquela cara estática. E essa cena é a cena que mais marca para qualquer pessoa que fizer uma comparação para ilustrar para outra pessoa, né? Então eu tomo por prisma isso, inclusive nas aulas, para dar isso de exemplo, né? Sim, Que as pessoas fazem essa comparação de modo completamente equivocado, né? Como se fosse realmente... como se a gente não tivesse sentimento, né? E esse é o ataque. É o ataque de como você se sente, né? Então isso é muito importante. Quando você fala nas suas aulas, em algum momento você fala sobre isso? Eu sou obrigado a falar porque no direito penal hoje nós temos uma legislação específica, né, de injúria racial. Tá. Ela está dentro do Código Penal. Então eu preciso ensinar o aluno de que aquilo é crime direcionado e está no Código Penal. Então eu tenho que fazer uma aula específica de injúria racial. Existe então essa aula específica? Existe essa aula específica, que é uma matéria, É uma matéria, obrigatória, que está dentro do direito penal. Tá. Então o aluno hoje que tem essa formação acadêmica, ele já sai preparado para essa matéria. Inclusive, a gente faz muito ênfase porque você não tinha situações de prisão em flagrante, você não tinha situações em que você pudesse levar isso adiante. E hoje você tem uma legislação federal específica com combate. Até esse exemplo do argentino que eu dei, foi decretada a prisão dele aqui no Brasil, só que ele conseguiu embarcar para a Argentina, e o governo brasileiro já acionou a Interpol, porque é um processo brasileiro e é crime, está no Código Penal e ele tem que responder. Tá, mas não vai ser, não sei, ele vai ter que responder? Você acha que ele vai responder? Ele pode ser preso, né? Mas na Argentina? Ele pode ser preso na Argentina. Foi acionada a Interpol, e aí se ele fizer um embarque no aeroporto ou alguma coisa parecida, ele é preso e responde pela legislação brasileira. Mas não trazem ele para cá, né? Não. Não, ele fica lá e aí a gente tem cartas rogatórias e assim sucessivamente. Similarmente, para todo mundo compreender, a situação do Robinho. Foi condenado na Itália a 9 anos de prisão, veio para o Brasil, estava tranquilo no Brasil, a Itália mandou o processo dele para o Brasil, foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal e ele foi preso aqui no Brasil. Tá. Situação do Robinho. Mas sem Interpol, né? Sem Interpol. Tá. Sem Interpol. A impressão que eu tenho quando eu falo Interpol, eu falei, bom, agora a coisa ficou feia. Interpol é prisão preventiva. Quando você vai embarcar, e aí seu passaporte, desculpa, algema, vambora, e agora você vai se virar com o seu processo. Tá, entendi. Então existe esse protocolo de convênio e é um direito internacional que a gente tem uma ramificação para isso, especificamente. Tá. É bem importante. Tá, e aí você dizendo sobre... Só para voltar um pouquinho antes na história da Copa, eu ainda tô com a Copa aqui na cabeça, né? E com algumas imagens de racismo que eu vi também. Eu e muita gente, né? Muito. É impressionante, é impressionante. Mas aí tem a história do... Eu sempre lembro também, a gente até comentou já sobre isso, sobre o Vini Júnior. Sim. O exemplo que ele dá, como é que ele trata isso hoje, né? Vini Júnior a gente tem como exemplo completamente positivo, porque ele é um atleta que sente na Espanha, na pele, a força do ataque do racismo. Ele teve, inclusive, todo mundo deve lembrar, um boneco dele pendurado numa ponte, sendo enforcado. Sim. Porque eles fazem analogia ao macaco, eles fazem dessa forma. E o Luciano Huck foi muito feliz quando chamou ele para uma entrevista para saber de que forma que ele incentiva o combate antirracista. Então ele tem um instituto onde ele realmente coloca uma verba considerável para esse combate e ele se manifestou no seguinte sentido na entrevista. Ele sabe que este combate para ele hoje é um combate diário e ele não vai ter esse efeito positivo. Mas ele está pensando na geração que está vindo, que talvez não tenha a mesma voz que hoje ele alcançou e ele tem, e ele possa estender, digamos assim, esse tapete mais confortável para quem está chegando no futebol mundial e não sofrer esse tipo de ataque. Então, eu vejo como uma atitude muito positiva, ao contrário da atitude do Messi. Então, hoje a gente tem que dignificar o atleta que tem esse tipo de combate e faz essa forma efetiva. E o Vini Júnior está aí como um exemplo muito positivo. Eu lembro de um goleiro que foi acho que do Santos,
Santos Futebol Clube. O Aranha. Era o Aranha? Que ele sofreu. O Aranha foi do Grêmio. Não foi da Argentina, foi no Sul, né? Foi no Grêmio, em Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. E foi o primeiro caso, e foi o caso, inclusive, que enxertou e ampliou essa questão da legislação que nós temos hoje. Por quê? Porque o Aranha era um goleiro. Pra quem não sabe, Pra quem não sabe, o Aranha é um goleiro negro que trazia com ele o estigma do Barbosa. Falando em Copa do Mundo, quem é o Barbosa? O Barbosa é o goleiro brasileiro de 1950, que era um goleiro negro. E o Brasil sofreu uma derrota para o Uruguai no Maracanã na final da Copa do Mundo, e a culpa caiu em cima de quem? Do goleiro negro. Porque era negro. Porque essa era uma cultura brasileira também, como é na Argentina. E o Barbosa tem uma entrevista dele, que também vocês podem pesquisar no YouTube, que ele falou que ele, na época não era 40 anos, era 30 anos, né? O máximo de pena, que ele sofria esse encargo, essa pena para ele há mais de 30 anos. Se ele tivesse sido condenado por um homicídio, ele estaria livre. Mas como ele foi condenado de forma pública, ele ainda carregava o peso do sentimento de ser culpado da derrota do Brasil de 1950. Você vê, nós estamos falando de 1950. 50. Aí vamos voltando. Aí nós chegamos no Aranha. Isso. O Aranha... Eu nem lembro se tinha alguma coisa que foi relevante. Ou Foi muito relevante. Não, antes deles, tinha alguma coisa? Não. Ou eu não... Não. Né? Tinham casos espaçados. Mas nada que fosse assim... Uau. Não. O Aranha, ele era um ativista como é o Vini Júnior. Então ele sofreu como é o Roger Machado, por exemplo. Roger Machado, treinador de futebol, ele tem uma voz muito forte dentro do campo desportivo. Ele é O Roger Machado, treinador. É treinador do São Paulo agora, inclusive. Tá? Então tem uma voz muito potente nesse tipo de ataque. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós, negros, não temos posição de liderança. E quando nós atingimos uma posição de liderança, você é duramente atacado. Que minha mãe dizia, você tem que ser 3 vezes maior e melhor do que todo mundo. Mas como que eu vou ser 3 vezes maior e melhor que todo mundo se eu estudo numa escola estadual e o melhor e o maior ele está sendo preparado numa escola privada e assim sucessivamente? Mas a gente consegue, enquanto eles dormem, nós estudamos. E quando a gente chega em algum cargo, e eu já passei por isso também, impressionante, parece que alguns não veem a gente como o merecedor, né? Ou que aconteceu alguma coisa. Sim. Sabe? Alguma coisa aconteceu. E aí eu olhava, hoje tá mais mesclado, mas eu olhava no ambiente e olha que meu tom de... Agora eu tô mudando, tô ficando até amarelo já. Mas é verdade, nem tomo mais sol, mas... E aí que eu percebia? Que só tinha eu ali. E olha, eu tô falando imagina quem tinha um tom de pele mais escuro. Esse então nem aparecia nos lugares. Eu tô falando de publicidade, na época minha de publicidade. Não aparecia. Era impressionante. Nas agências de publicidade, não tinha nos comerciais, não existia. A não ser que fosse um estereótipo. Sim, entendeu? O cara é um borracheiro. Exatamente. Eu tenho uma situação pessoal em que eu passei no sul do país. No sul a gente tem umas situações um pouco diferenciadas. Existem umas festas de churrasco de chão e tudo mais que vai só homens, né? E à época eu fui acompanhar uma pessoa que era pai da minha namorada, e chegamos nesse local e tudo mais, e todo mundo olhou assim e tal, né? E falou para ele, pô, você trouxe seu neguinho aí, né? Ele falou, mas meu neguinho é estudado, é diferente do seu neguinho, né? Que nunca estudou, né? E você participar disso ali no meio de um monte de homens, com uma cultura do sul, e você ouvir aquilo em tom de brincadeira para eles. Claro. Por isso que eu falo que o ataque é como você se sente. É como hoje todo mundo fala. A Lei Maria da Penha vem proteger a mulher na questão de violência psicológica. O que é violência psicológica? É como ela se sente. E isso é um problema para a gente fazer defesas, porque as mulheres, inclusive hoje, abusam dessa questão psicológica. Né? Às vezes ela nem existe.
Então é como você se sente. Só um parêntese aqui para a gente entender, porque tem muito gancho para a gente conversar. Tá. Então o racismo hoje, ele também é como você se sente. Porque antigamente quantas piadas você participou de Putz. o neguinho tá na feira e assim sucessivamente, não é? Opa. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado, porque ele passa por uma injúria racial. Eu lembro, o garoto, isso aí eu não esqueço. Que alguém, quem era? Eu lembro muito bem disso porque eu fui chamado de café com leite. Sim. Como assim? Você deu sorte, você é café com leite. Você Eu só fui entender, é isento. só fui entender isso aí anos depois. É a mesma tipo coisa. assim, você é café com leite, tá tudo bem, vai. É a mesma coisa, e eu trago isso em aula também, do russo. Quem é o russo? Mãe negra, o pai branco, e aí às vezes o filho sai branquinho de cabelo loiro. E ele sai de mãos dadas com a mãe que é negra, e todo mundo fala assim, é a babá. Ou é a empregada. Mas é a mãe. E isso é gravíssimo. É gravíssimo, porque as pessoas não têm esse senso. E às vezes seu filho ele não nasce, claro, assim, adotou. Adotou. Como se a adoção fosse um crime. Exato. Ou um crime, eu até diria assim, não é coisa do coitadinho, mas não é, tem um lado como se fosse um crime. Como se fosse um crime, mas tem o lado da dó. É isso que eu ia falar. Então, tipo assim, esse cara é legal, ó o que ele fez, ó. Ele adotou lá um neguinho, hein? Ele ganhou um terreninho no céu. Não ganhou nada. Não ganhou nada. E assim a gente navega pela diversidade, voltando na parte desportiva, na parte de vestiário, por exemplo. Você tem, num clube de futebol, a questão da religião. Porque você tem o capitão do time que ele é evangélico, mas você tem o goleiro que é católico e você tem o zagueiro que é espírita. Vamos todos fazer uma oração? Vamos. E aí? Mas a minha oração é mais potente que a sua. Não, não é isso. Nós estamos num país laico. Todas as orações são válidas e importantes. Então, mas quem puxa a oração? Quem puxa é o capitão. Né? Quem puxa é o capitão. E o capitão, normalmente, ele está inserido numa questão evangélica. Olha. E isso, nós que somos dirigentes e temos uma capacidade de percepção maior, você tem que unir o grupo. Você tem que unir o grupo. Sim. E pela minoria. Você pega a minoria que não é da religião e tem que fazer entender que aquilo é para o bem grupal. E esse é o país laico. Mas não é um pouquinho complicado também, porque aí já é o lado dele, né? O capitão, vamos por ele é evangélico ou católico, né? É o espírita. E aí? Mas os outros não são. Tem revezamento? Não tem. Porque é o que eu falo para todo mundo. Isso que eu vou dizer agora é muito importante, porque é igual o negro. O macumbeiro nunca é o capitão. Ah, é? Aliás, é mesmo, não tem. O macumbeiro ele não tem relevância. É igual o negro não tem relevância. Por quê? E quando eu falo macumbeiro, entenda todo mundo. O que é macumba? Macumba é o instrumento que se toca, não é a religião. Eu acho que às vezes as pessoas não têm nem esse conhecimento, né? Por que macumba? Porque o negro ele fazia da capoeira a desatenção do senhorzinho para desenvolver a religião dele dentro da capoeira. Então ele tocava o instrumento enquanto gestuais e estava cultuando os orixás. Olha que interessante. E a palavra macumba... Macumba é o instrumento de você bater, né? Por isso macumba. Então, você é macumbeiro. Tá bom, eu toco o instrumento, e daí? Então quando eu vou na escola de samba, eu sou o quê? Macumbeiro. E as pessoas, quando é o carnaval, o que fazem? Pagam caro para ver os macumbeiros dançando, né? Aliás, eu tinha uma coisa também na minha infância que são coisas que eu não percebia, a gente vai percebendo depois. Na infância tinha aquela coisa de assim, é macumbeiro, então é negócio de despacho, encruzilhada,
E era coisa assim do Chuta que é macumba. Isso, chuta que é macumba. Ah, não, esse cara é macumbeiro. Mas não porque batia o tambor. Não, porque virou essa coisa da macumba, mas É. as origens é muito engraçado quando você faz um curso de entendimento racial. E a gente chama hoje tecnicamente de letramento racial. Isso. Né? Isso é muito forte, por quê? Porque você sabe a origem do termo mulata. Todo mundo fala, nossa, aquela mulata é bonita. Não Mas lembro. a mulata vem de mula. Ah, Então, você não pode falar. Lembra da mulata do Sargentelli? sim. Então, hoje é um termo que é racista, porque vem de mula. Né? Da mesma forma, quando você fala o criado mudo, é um termo racista. Por quê? Às vezes as pessoas não conhecem a história. Quem era o criado mudo? Era aquele criado que a sinhazinha escolhia e ele era tirado o membro, o órgão sexual dele, e ele ficava plantado no canto da cama para servir água para ela durante a noite. E ele era o criado mudo. Não sabia dessa. Interessantíssimo. Claro, interessante. Interessantíssimo. Então, já estamos chegando no final aqui. E o assunto nosso aqui é Copa. Depois da Copa e o racismo continua, mas não é só isso, né? Então, só para para encerrar aqui, com relação à Copa, acabou, né? O racismo não. Sim. E o que você vê? Como é que você projeta para... Eu acho que, na verdade, modernamente dizem muito de haters, né, essa projeção. Eu acho que chegou nesses 53 milhões de posts racistas e xenofóbicos por causa de haters. Né? São repetições, são inteligências artificiais que reproduzem esses termos. As nossas associações de combate, as nossas coisas, deveríamos nos preocupar em ter haters positivos. Ou seja, situações reproduzidas de forma positiva. E a gente não tem esse tipo de investimento. Né? Inclusive a inteligência artificial veio para nos auxiliar nesse sentido. Então, uma coisa que dentro dos estudos a gente tenta projetar são os haters positivos. Ou seja, essa questão do Vini Júnior, por exemplo, com esse trecho de entrevista que ele deu. Se a gente reproduz isso e chega a 1 milhão de posts para todo mundo ver o que ele faz, seria importantíssimo. Ações afirmativas positivas de inteligência artificial. Esse é o nosso recado final e finalista. Tá ótimo. Bom, mais um pouco aqui de aula. Sempre é uma aula. Quando eu te convido, realmente sempre é uma aula. E a aula de hoje terminou, claro. Mas eu quero contar com você em outro episódio aí, tá? Sim. Quando tiver alguma novidade, ou que eu souber também de alguma coisa, eu vou falar, vai ser o Carlos Elias. Vamos aí falando. Eu te chamo. Tudo bem? À vontade, estamos sempre à disposição. Legal, então. Prazer então ter você aqui novamente. Prazer, e até um próximo episódio. Ponto de vista. Fui.